Hoje recebemos postal da Grande Guerra. Portugal tinha o inimigo alemão do outro lado das suas fronteiras africanas, onde se jogava a influência e o desenho das outras fronteiras, já a pensar no pós-guerra. As maiores batalhas deram-se sobretudo em Moçambique, quando os aliados foram empurrando os alemães para cima da fronteira do rio Rovuma. Entre 1915 e 16, britânicos, belgas e sul-africanos dentro do Império Britânico preparavam a guerra industrial adaptada à África. Ao seu dispor, tinham ao seu dispor milhares de equipamentos, força, depósitos, logística e uma enorme estabilidade política por detrás dos objetivos. Nós tínhamos exatamente tudo ao contrário. Primeiro, não tínhamos estabilidade política nenhuma. Estamos a falar de uma zona que mudou 8 vezes de governador, por exemplo, como foi o caso de Moçambique. E depois tínhamos uma sucessão de forças que era tudo menos coerente. Há forças que vêm da metrópole punidas, batalhões punidos, até forças punidas de Macau. Imagine-se o moral desses homens. Depois, uma mescla de polícia do Niassa, a Guarda Republicana de Lourenço Marques, as forças indígenas, o recrutamento local e oficiais divididos politicamente. Pior, grande parte dos oficiais que tinham feito as campanhas em África tinham saído do exército. Os britânicos tinham-nos pedido para não atacarmos, para defendermos em profundidade e ofereceram-se para nos dar apoio, até porque a fronteira moçambicana do rio Rovuma se estendia por 700 quilómetros. E a primeira resposta de Lisboa, não, os britânicos não têm nada que vir aqui para o território português e se vierem, ficam sob o nosso comando, quer dizer, que é de um irrealismo enorme. Do lado dos aliados entra em cena o general Van Deventer. E esse general Van Deventer, que vai fazer esta fase final deste empurrar de forças, vai conseguindo o quê? Empurrar, mas não vai conseguir derrotar. Von Lettow-Vorbeck já não está preocupado em manter território. O que ele quer mesmo é obrigar ao empenhamento da força aliada. E a força aliada tem duas hipóteses. Ou destrói as forças, ou deixa-as passar para Moçambique. Se Von Lettow-Vorbeck consegue derrotar milhares de aliados, como é que Portugal, com menos de 5 mil homens, pode pensar em pará-lo? Além disso, no próprio terreno, usávamos táticas e doutrinas já ultrapassadas. Aquilo que era o espírito criativo dos militares, pensar e inovar, ali não havia confiança. Ali havia enormes dificuldades em manter a coesão e a disciplina da força. Dá-se o massacre de Nagumano, em que o experimentado Major Teixeira Pinto morre. Recebera ordens para avançar, para retirar, para reforçar. Os alemães decidem passar o Rovuma. E agora é Portugal quem pede o regresso dos ingleses. Em Lisboa, golpe de Sidónio Pais, sobe ao poder, dá-se bem com a Inglaterra, o ambiente melhora e Álvaro de Castro é finalmente substituído pelo experimentado Massano de Amorim, que só chegará em abril de 18. Mas, entretanto, está Sousa Rosa a comandar. E tem o dispositivo mais errado possível, que é dispersar as forças, exatamente como dá jeito a Von Lettow-Vorbeck. E Von Lettow-Vorbeck vai fazer uma coisa incrível. Ele vai avançar para Moçambique, vai chegar até Quelimane, vai tornar a si de Moçambique, continua para a zona da Rodésia sem nunca ser derrotado. É um jogo do gato e do rato. Ninguém consegue derrotar Von Lettow-Vorbeck na sua guerra de guerrilhas, nem sequer Van Deventer. Há atos de bravura e há episódios tristes. Onde houve oportunidade, houve atos heróicos. E temos que nos lembrar que aqueles militares que lá estavam foram completamente abandonados. Não recebiam ordens e as ordens que recebiam eram ambíguas e quando não percebemos a missão, exatamente ao contrário do que estava a acontecer com os alemães. Van Deventer, responsável pelas tropas britânicas, acaba por ter uma grande desconfiança em relação à capacidade real de combate dos portugueses. E não é que ele consiga derrotar Von Lettow-Vorbeck. Portanto, 1918 marca aquilo que é uma desilusão completa. Até porque depois o desinteresse de Lisboa era muito maior. A glória tinha sido perdida, os embaraços estavam a aumentar e, com os efeitos da Batalha de Lalis, depois de abril de 1918, a preocupação era o que se passava na Flandres. Massano de Amorim regressa a Moçambique e vai tentar inverter o processo. Pegar nos hospitais, onde estavam a morrer as pessoas de fome, pessoas que eram largadas dos portos acabavam por morrer no caminho. E depois sabemos o que é que foi a retirada, que foi uma retirada extremamente triste. Chega a haver relatos de soldados a pedir nas ruas de Lourenço Marques, chegam a ser levados para um campo de Goba, que fica aqui a sul de Lourenço Marques, longe das vistas. Foi muito mau, foi muito mau. Foi muito mau fundamentalmente para os africanos
E isto, no fundo, é uma antítese daquilo que era a força militar e aquilo que ela tinha sido nos anos anteriores. Quando não há diálogo político-militar e quando há irrealismos, quando as coisas extravasam um ponto em que ninguém percebe o que é que está a dizer, quem paga é o tal soldado, longe de tudo e de todos, que morre a pensar em servir Portugal. Em memória de mais de 6.000 homens, escrevemos esta longa carta da Grande Guerra.